do meu coração. Porque sempre acontece isso, irmãos. A gente que prega, que dá aula, no momento que a gente está ainda pensando sobre o que vai ser dito, sobre o que vamos falar, sobre o que vamos pregar, ou que andamento daremos na aula, Deus está trabalhando no nosso coração. Deus está usando as nossas experiências, as nossas lembranças, para trazer algo primeiro para nós e depois para que nós compartilhemos com a igreja, para que a igreja seja edificada junto conosco, amém? Então, pode tomar seu assento, vamos ler sobre casamento. Hoje é culto da família e Deus trouxe essa palavra ao meu coração, um tema que é comum a todos nós, é basicamente chover no molhado, mas como eu já disse aqui numa última pregação, é chovendo no molhado que Deus fala aos nossos corações. É falando o óbvio, é falando aquilo que todo domingo a gente normalmente ouve, é que Deus vai trabalhando nos detalhes, Deus vai trazendo luz àquilo que antes talvez nós tenhamos deixado passar. E eu quero esta noite falar sobre casamento, mas por que casamento é algo tão importante dentro do contexto de igreja, né? Por que a gente fala tanto sobre casamento? Por que tem um domingo? É claro, todo domingo nós estamos cultuando a Deus aqui na igreja, mas a gente dá ênfase, né? Vamos dizer assim, nos cultos. E o culto deste domingo, a ênfase é a família. Porque existe um domingo separado para que possamos dar ênfase na questão da família. Porque isso é tão caro para nós cristãos. Não é só para nós cristãos, mas para a sociedade como um todo. A família é a base da sociedade. Está lá na nossa Constituição, se você for pesquisar. A família é a base da sociedade. E a nossa Constituição diz, né, que ela precisa ser protegida pelo Estado. Nós temos alguns advogados aqui, Diego, se eu estiver falando besteira, mano, pode me corrigir, mas até onde eu sei, até onde eu conheço do texto, essa família precisa ser protegida. E se ela precisa ser protegida é porque ela tem uma importância social. E para nós cristãos, há uma importância espiritual para o casamento, porque nós entendemos que foi Deus quem criou esse casamento. O casamento é algo complicadíssimo, porque, como tudo, né, que envolve seres humanos, dá problema, mas é uma instituição criada por Deus. E o casamento, como nós veremos adiante, ele reflete, essa instituição reflete a glória de Deus, reflete a relação entre Cristo e a igreja. Então é algo especial, né? Tudo reflete a glória de Deus, né? A criação como um todo reflete a glória de Deus, mas o casamento tem em si um peso especial por conta desse reflexo que é da relação entre igreja e Cristo, amém? Nós vamos abrir em Gênesis, convido a você novamente, né, porque no domingo passado a leitura se iniciou em Gênesis, eu acho que Renato também, quando pregou, falou sobre Gênesis, né? A gente tem voltado bastante às origens. Muita coisa a gente entende lendo Gênesis. Se Deus quiser, na terça-feira, né, mais adiante, quando a gente finalizar Atos, a gente inicia o estudo em Gênesis, porque tem muita coisa interessante aqui, muita coisa boa, para nós entendermos qual é o plano de Deus para a vida dos seres humanos. E aqui em Gênesis capítulo 2, nós temos a criação do ser humano, a origem da humanidade. Nós temos a criação dos animais, né, de Adão dando nome aos animais, ou seja, do homem como esse mordomo, cuidador do jardim de Deus. E aqui no verso 20, nós temos o início, né, da parte que a gente pode dizer que é a criação do casamento. Me acompanhe aí em Gênesis capítulo 2, verso 20. Pati, eu estou lendo a NVI, tá? Se você conseguir trocar. Amém? Diz assim o texto, verso 20, Gênesis 2, verso 20. Assim, o homem
deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. O homem percebe que em toda a criação não há algo semelhante a ele. Tem algo errado, obrigado, Gilson. Tem algo errado não, está faltando alguma coisa. Ao nomear os animais, e a gente entende lá do hebraico, né, dos estudos em Gênesis, que nomear as coisas dentro do contexto de Antigo Testamento é ter autoridade sobre aquelas coisas, ou seja, ao nomear os animais, Adão está exercendo a autoridade que Deus deu a ele, para que cuidasse, que fosse mordomo, né, que fosse um canal de cuidado de Deus em relação à criação. Então Adão está nesta função e chega algum momento que ele percebe, não há alguém que me corresponda, não há alguém como eu, da mesma substância do que eu. Verso 21, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Nós temos aqui a instituição do casamento. Não é bom que o homem esteja só. E essa afirmação contrasta diretamente com o que temos visto, com o que temos visto na sociedade moderna. Eu andei, durante o final de semana, eu andei pesquisando, lendo algumas coisas para poder ter um embasamento aqui teórico, e é impressionante quando você para ver as estatísticas sobre casamento e divórcio. A sociedade, irmãos, é coisa de maluco. A sociedade está sendo diretamente impactada pela forma como as pessoas entendem casamento, ou pela forma como elas entendem não ser casadas ou não ficar casadas. Ou seja, o mundo moderno trouxe algumas ideias, algumas concepções em que o casamento perdeu a sua importância. Esse é um dos motivos pelo qual nós, como igreja, sempre estamos reforçando, sobre a importância dessa instituição. Mas fato é que, depois da pandemia, gente, é algo assustador. O gráfico, é que eu não pude trazer, mas o gráfico está em declínio já há alguns anos. Ou seja, o número de casamentos está caindo a cada ano que passa. E o número de divórcios está aumentando. É fácil a gente reparar isso, naturalmente, no nosso dia a dia, com os colegas de trabalho. Você tem uma geração inteira vindo que prefere ficar namorando. Esses dias mesmo eu peguei um passageiro na Uber, e o cara ele era muito extrovertido, ele falou da idade dele, tinha volta de 65 anos. O cara só namorava, falou que não era muito bom essa coisa do namoro, porque a briga não rendia. Não rende, não tem problema, cara. Começa a brigar com a mulher, meu irmão, olha só, eu vou para minha casa, eu pego um Uber, ainda falou assim, eu pego um Uber, vou para minha casa e tá tudo certo, cara. No dia seguinte a gente recomeça. Então, assim, isso tem influenciado, como eu falei na última pregação, a questão do ego, como a busca por satisfação e por uma felicidade egoísta, e isso influencia na forma como nós enxergamos o casamento. Ou seja, nós estamos buscando um parceiro, uma parceira, para que ela tenha a função de nos fazer feliz. Ou seja, nós casamos para sermos completos.
Só que isso está totalmente errado, gente. Se você casa esperando que o outro te faça feliz, lamento te dizer, te decepcionar. O que vemos em Gênesis é que deu ruim. Não há parceiro, parceira perfeita, não há casamento de conto de fadas. A Disney te enganou. Nós que somos da geração 80, 90, fomos bombardeados por essa concepção do príncipe encantado ou da princesa encantada. Isso não existe no mundo real. Melhor dizendo, isso não existe na Bíblia. Não existe casamento perfeito. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Quem já foi casado sabe mais ainda do que eu estou falando. Então, diante do medo, da decepção, as pessoas estão deixando o casamento para lá. A facilidade, né, também com que a modernidade trouxe de se viver junto e tudo mais. Não estou fazendo um julgamento de valor aqui não, tá, gente? Mas eu estou dizendo um fato que acontece na nossa sociedade. Antigamente, era vergonhoso, né, para a família e para o meio social que você estava inserido, simplesmente morar com uma pessoa. Não, o casamento era algo mandatório. Né? Os nossos avós ainda têm essa concepção. Ou seja, algo na sociedade mudou e a gente sabe que o que acontece lá fora indiretamente influencia a igreja. Então, se o número de divórcios está aumentando, e se o número de casamentos está declinando na sociedade como um todo, isso vai influenciar a igreja. Porque a igreja é composta, é uma parte da sociedade. Em termos de grupo humano, né, de grupo de seres humanos, nós fazemos parte da sociedade e somos afetados por isso também. Em algum momento, nesse ambiente de plena comunhão com Deus, de equilíbrio, né, você imagina o Jardim do Éden, o que o jardim representa? Essa perfeita simbiose entre criação, natureza e ação humana, né? Já parou para pensar como o pregador na semana retrasada, se eu não me engano, não, na semana passada, né? Falou sobre a questão do jardim, né? Como o jardim sofre, não é nem uma palavra certa de se usar, mas ele passa por uma intervenção humana, mas que consegue realçar a beleza daquilo que é natural. Ou seja, o jardim do Éden representa aquilo que é o ideal de Deus para a sua criação. Perfeito equilíbrio entre natureza, ação humana, perfeito equilíbrio nos relacionamentos. Tanto na relação do homem com Deus, quanto na relação homem e mulher. Ou seja, no relacionamento vertical e no relacionamento horizontal. Há um ideal da criação. Alguns teólogos costumam dizer que a gente sente saudade do Gênesis mesmo sem ter conhecido o Gênesis, sem ter conhecido o Jardim do Éden. O Éden parece que é uma memória dentro de nós, que sente falta desse local de paz, de tranquilidade, de ausência de dor, de perfeito equilíbrio e de total comunhão com Deus. A gente não consegue dar nome a esse sentimento muitas vezes, mas há no ser humano essa busca por esse Éden perdido, a busca por esse local há tanto esquecido, o local que nós fomos expulsos por culpa nossa. Ou seja, há em nós esse pulsar, essa saudade de algo que a gente não viu, mas há também em nós uma pulsão de morte, porque no jardim abundava a vida. No jardim, nós poderíamos fazer basicamente o que quiséssemos, mas havia uma regra, uma única regra, em que a gente não se conteve, a gente que eu digo, porque nós somos assim, é muita presunção nossa querer criticar Adão e Eva, quando a gente consegue se enxergar neles, ou seja, num ambiente de perfeição, a gente estava insatisfeito. Nós somos eternos insatisfeitos. E isso afeta diretamente as nossas relações.
as nossas amizades, e é claro, obviamente, os nossos casamentos, né? Ou seja, no capítulo 2 nós temos comunhão, nós temos paz, equilíbrio, e no capítulo 3 nós temos a queda do homem. E a queda do homem, ela se dá por essa insatisfação inexplicável do ser humano, que poderia comer de todo o fruto, mas escolheu comer do fruto qual foi proibido. A desobediência faz com que a morte entre na criação, porque Deus falou, do dia que você comer desse fruto, se você comer, você vai morrer. Ou seja, a morte entrará na criação pela sua desobediência. E nós já conhecemos a história, a serpente tenta a Eva, tenta a mulher, Deus procura por eles no jardim, os dois estão envergonhados do que fizeram, sabem que fizeram besteira, e você tem alguns julgamentos importantes para que a gente possa entender a importância do casamento para o nosso Deus. O verso 15 diz assim, Gênesis capítulo 3, verso 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É interessante a gente notar que o verso 15 já começa falando de inimizade, ou seja, algo que era inédito para a criação e principalmente para aqueles dois seres humanos. O verso 16 diz assim, a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Alguns vão entender o seguinte, tem uma tradução que talvez reflita de forma bem interessante esse final do verso 16, que é a King James, é uma versão inglesa, mas que diz assim, na parte B, multiplicarei grandemente teu sofrimento na gravidez, e em meio à agonia darás à luz filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, porque foi o que Eva tentou fazer, conseguiu com muito sucesso, né? Você seguirá desejando influenciar teu marido, mas ele te dominará. E voltando lá para a NVI, né? Dito essa outra forma de entender a tradução do texto, seu desejo será para o seu marido, ou seu desejo, né? A sua vontade de influenciar continuamente o seu marido, mas mesmo assim ele a dominará. E o verso 17, ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Ou seja, antes da queda, havia dor, havia sofrimento para se ter filhos? Não. Antes da queda, havia conflito de interesses entre homem e mulher? O desejo precisava ser para o seu marido? A gente vê que não. Nós acabamos de ler no capítulo 2 que há uma relação de parceria, de auxílio. A mulher é criada como auxiliadora do homem. A partir da queda, há uma mudança. E eu creio que isso reverberou na história. É o que a gente percebe na condição da mulher, né, nas organizações sociais, nas civilizações, a relação de homem dominando mulher, né? Ou seja, isso é resultado da queda. A gente não entende, às vezes, a gente fala tanto de queda e a gente não entende a profundidade disso. A gente não entende como isso afetou a criação como um todo, como isso afetou o ecossistema, os animais, a forma como os animais se alimentavam, a forma como os seres humanos
lidavam uns com os outros. O que antes era paz e harmonia passou a ter teor bélico, ou seja, passamos a ter inimizade. Qual é a solução para isso? Qual é a solução para essa separação que temos em relação a Deus e para essa separação que temos em relação a nós mesmos, entre nós, entre famílias, entre maridos e mulheres, esposo, esposa? A queda manchou a forma como nós nos relacionamos. E a solução para isso é Cristo, através do ministério da reconciliação. Vamos abrir outro texto que fala um pouco sobre esse ministério. Só um minuto, irmãos. Perdi uma referência aqui. Segunda Coríntios, capítulo 2. Perdi a referência aqui, irmãos, perdão. Eu vou procurando. Fato é que Paulo fala sobre o ministério da reconciliação. Ele diz que Deus estava, através de Cristo, reconciliando o mundo, através da sua morte na cruz. Ou seja, é o sacrifício de Cristo na cruz que possibilita a reconciliação entre nós e Deus, mas também a reconciliação entre homem e mulher, a reconciliação entre pais e filhos, a reconciliação entre patrão e empregado, a reconciliação entre seres humanos. 5,18, 2 Coríntios 5,18, para vocês são fera, cara, olha, Serginho, obrigado, e Marquinho, que seria de mim sem vocês aqui para dar essa bola, hein? Ó, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ou seja, tem solução para a nossa guerra, há solução para a desunião nas famílias, há solução para os casamentos falidos, há uma resposta de Cristo para uma sociedade que não mais dá valor ao casamento. E a resposta é Cristo, e nós somos embaixadores dessa reconciliação. Nós, igreja, nós precisamos pregar a reconciliação, e por isso que a gente fala tanto de família, porque a reconciliação precisa começar em casa. O lar é impactado pela sua reconciliação com Deus. Então, como anda o seu casamento? Como anda a sua relação com a sua esposa? Como anda a sua relação com o seu marido? Para você que ainda é solteiro, quais são as suas expectativas em relação ao casamento? Para você que está divorciado, está separado, será que você perdeu as esperanças de encontrar alguém
que atendesse, né, requisitos bíblicos, requisitos do próprio Deus, para que você pudesse ter uma relação feliz. Os tempos são sombrios, né? Desesperadores, tenebrosos, e matam a esperança de qualquer um. Mas a Bíblia, como sempre, está no contrafluxo da sociedade. E nós vemos, através da reconciliação que Cristo promove, que é possível, sim, termos casamentos felizes para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Não perca as esperanças. É possível, sim, ter um casamento feliz. E há um texto muito interessante, muito debatido, né, na igreja, porque toca em assuntos sensíveis, né, em relação a marido e mulher, que é Efésios 5. E eu gostaria que a gente compartilhasse de algumas ideias sobre esse texto. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 22. Paulo está falando à comunidade de Éfeso e trazendo algumas orientações práticas para pessoas que entenderam o problema, entenderam tudo isso que nós revisamos aqui, né, como introdução. Ou seja, há um problema de relação humana, e esse problema vem desde o Éden, mas através de Cristo é possível nos reconciliarmos, é possível vivermos, voltarmos a vivermos em comunhão, em paz, não a paz que o mundo oferece, mas a paz que Cristo nos oferece. E tem as orientações práticas. As cartas trazem esse viés de aplicação. É claro que o contexto de Paulo, o casamento tinha a sua forma, a relação entre homem e mulher tinha a sua forma de ser. As mulheres também eram vistas de uma forma muito mais conservadora, eu poderia dizer assim. Era impossível de se ver, por exemplo, mulher trabalhando ou mulher dirigindo carro, coisa que é comum para nós. Ou seja, a mulher hoje, na sociedade moderna, tem um nível de independência que não tinha nesse contexto. O que Paulo faz é trazer a melhor aplicação para o contexto, a melhor aplicação possível para o contexto. E há verdades universais nessas aplicações, que a gente pode comentar sobre elas. Verso 22 do capítulo 5 de Efésios diz assim: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Polêmico, né? No mínimo. Quantas mulheres não devem estar pensando, sério isso? Sério que eu devo me sujeitar ao meu marido? Obedecer ao meu marido? Mas volto a trazer o contexto, né? O contexto e o verso-chave para nós entendermos tudo o que está sendo dito aqui a partir do verso 22, é o verso 21. Na Bíblia há uma subdivisão, né? Essa subdivisão não é do original. A carta é escrita sem capítulos, sem divisão de capítulos e versículos. Então ela precisa ser lida num contexto mais amplo, ela precisa ser lida por inteiro para que haja um entendimento correto. Mas o verso 21, ele é específico, é uma chave para nós entendermos essa parte de Efésios 5. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aí a pergunta que eu quero fazer a você: é somente a mulher que deve se sujeitar ao homem? Não. O verso 21 deixa bem claro, no contexto
eclesial, de igreja, nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Então eu devo me sujeitar ao Nazário, eu devo me sujeitar ao Felipe, eu devo me sujeitar a Elaine, eu devo me sujeitar a vocês, porque vocês são meus irmãos em Cristo. Então, se eu me sujeito a vocês que são meus irmãos em Cristo, imagina se eu não devo me sujeitar à minha esposa. Imagina se minha esposa não deve se sujeitar a mim. Aí você pergunta, mas e nos casos em que o cônjuge não é convertido, enfim, não declarou a sua fé em Cristo? Pedro fala que para que você continue se sujeitando, é claro, gente, a gente está falando aqui de sujeição, de respeito, quando nada disso extrapola a lei maior e o mandamento maior que nós obedecemos, que é a lei de Deus. Ou seja, a gente não deve obediência aos homens, e Pedro fala isso lá em Atos, capítulo 5, nós não devemos obediência aos homens se essa obediência for contra a obediência a Deus. É a mesma coisa que Paulo usa, esse termo de sujeição, é o mesmo que ele usa em Romanos, quando fala que nós devemos nos sujeitar às autoridades do Estado. Nós devemos sim obediência ao Estado, porque os líderes foram colocados lá por Deus. Mas se essa liderança, ou esse cônjuge, for contra a lei divina, ou for contra aquilo que é a base da nossa fé, fica difícil, entra em conflito com aquilo que é mais importante para nós, que é a obediência a Deus. Mas olha só que interessante, dentro desse contexto que nós colocamos aqui, moderno, em que as pessoas procuram por um cônjuge para atender os seus desejos, ou seja, os pré-requisitos para que eu possa casar com fulano ou com ciclano é que ela seja bem resolvida financeiramente, bem resolvida psicologicamente, que seja carinhoso, que seja isso, que seja aquilo. Ou seja, você quer alguém perfeito, quando na verdade você é imperfeito. Aí vem a palavra de Deus totalmente na contramão. Você deve, na verdade, se sujeitar uns aos outros. Primeiro, porque vocês são irmãos. Segundo, porque no contexto de casamento, vocês são uma só carne. É o que lemos em Gênesis. Por que nós consideramos o casamento algo sagrado? Porque há um mistério no casamento. Nós somos, em termos de relacionamento humano, o casamento é algo mais próximo da essência de Deus, porque Deus é uma comunidade, Deus é uma trindade, eles são um, são três em um, e o casamento também é três em um, é homem, mulher e Deus. Ou seja, há algo misterioso nisso, mas ao mesmo tempo sagrado. Há uma sacralidade na união entre homem e mulher. E o texto continua. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Dessa mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Paulo, citando Gênesis, que a gente acabou de ler. E os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo.
Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito. Se você estava achando que estava difícil para você, mulheres, eu acho que o negócio para um homem aperta muito. Porque olha só a responsabilidade que o texto bíblico coloca sobre o homem. E isso, gente, reflete diretamente o que nós lemos em Gênesis. A mulher que tenta influenciar o marido, ou seja, Gênesis também tem a sua forma de arquétipo, ou seja, há uma universalidade naquilo que nós estamos lendo em Gênesis, ou seja, cada ser humano tem sua particularidade, mas em via de regra, em termos gerais, Adão e Eva nos representam. A mulher errou por influenciar de forma negativa o seu esposo, a Adão. Aí você pega a aplicação que Paulo traz aqui: mulher, se sujeite cada um ao seu marido, como ao Senhor. Porque o problema lá no Gênesis foi uma infelicidade de uma influência errada. E para o homem, mesma coisa. O que o homem fez quando caiu em si e quando Deus cobrou a responsabilidade por ter errado? Ele acusou a mulher. Ele não assumiu a culpa para si. Ele jogou a culpa na mulher. Aí vem Paulo e diz: você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Um amor sacrificial. Não é botando a culpa nela que você vai resolver o problema, mas é se doando por ela. Então olha só como é que Paulo consegue trazer uma aplicação para nós. Primeiro ele diz no verso 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, porque nós estamos sujeitos a Cristo. Por que nós nos sujeitamos a Cristo? Porque Ele nos amou primeiro, porque Ele morreu na cruz em nosso lugar, porque Ele nos reconciliou com Deus, algo que antes era impossível, que por esforço humano é impossível nos achegarmos a Deus. Mas pelo sacrifício de Cristo e Deus operando a reconciliação através de Cristo, nós podemos finalmente voltar a ter um relacionamento com esse Deus, com Deus criador da vida. Só que tem ainda os nossos fedores. O pecado ainda está trabalhando em nós. Nós não somos mais escravos do pecado, porque nós entendemos que tudo isso terá um fim. E Cristo proporcionou esse fim. Ele venceu a morte. Mas enquanto estamos aqui, há algumas coisas a se observar. E para o homem é dado essa responsabilidade. Você precisa amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Você precisa se doar por ela. Você precisa estar disposto a morrer por ela. É interessante, né? Não fala isso sobre os filhos. Naturalmente, é claro que eu daria minha vida pelos meus filhos. Mas é interessante como Paulo foca no casal. E eu ouvi isso uma vez de um camarada que nem era cristão. Não tem religião, trabalha lá comigo, e conversando, né, sobre criação de filhos e tudo mais. Quem tem filho pequeno sabe, a gente dedica uma boa parte da atenção e do tempo para os filhos. E ele falou isso para mim: você precisa ter tempo com a sua esposa. Dá um jeito de deixar filhos com o avô, com a avó. Vocês precisam investir no seu relacionamento. Porque a base do casamento é homem e mulher. Não são os filhos. Porque se o casamento estiver ruim, olha só a lógica do cara. Porque se vocês estiverem mal, eles estarão mal. Tomei uma pancada de um ímpio. Vocês precisam estar bem, vocês precisam investir em vocês. Vocês não podem deixar que aquela sensação, né, do namoro, da paixão, isso se apague. Vocês precisam reavivar isso. Porque vocês estando bem, consequentemente os filhos estarão bem. É uma verdade,
é uma lógica que não tem como combater. Então, como Cristo amou a igreja? Se doando, se humilhando por ela, para que ela fosse alcançada. Aí você entende melhor o verso 22, como as coisas se encaixam perfeitamente. Quando há amor verdadeiro, amor sacrificial entre o casal, a questão da sujeição não é um problema. A mulher se sujeitar a um marido que a ama como Cristo amou a igreja, é fácil, é tranquilo. A gente sabe na trajetória do casamento, né? Quem é casado, a gente sabe que não é fácil. O início carrega as suas belezas, né, da lua de mel, mas a gente sabe que o tempo, né, a rotina, ela é algo maçante para qualquer relação, seja casamento, seja nas relações entre próprios familiares, sabe? A gente vê pouco a nossa família, comparando as gerações anteriores. As nossas relações, né, ficaram muito mais distanciadas. E quando a gente vê a Bíblia nos reorientando para aquilo que é o ideal de Deus, irmãos, sabe, o meu coração se enche de esperança, de alegria, de fé, por entender que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, e é do maior interesse de Deus que nós, nessa vida difícil que nós temos, possamos desfrutar de algo maravilhoso, que é a relação entre homem e mulher. Ou seja, jovens, vocês que ainda não são casados, não se deixem influenciar pelo vento gelado do mundo, porque no mundão você vai ver que a galera não quer nada com isso, sabe? E eu sei que muitas vezes existe o medo da gente abrir o coração para pessoas, existe um medo da gente se decepcionar. É natural do ser humano, a gente quer se proteger da dor, mas é interessante a gente notar que o amor que Cristo tem pela igreja não é esse amor romântico que a gente observa na sociedade. Cristo nos amou porque Ele escolheu nos amar. Então o amor entre marido e mulher, quem já está muito tempo casado sabe disso, não é um amor romântico, não é um amor que está buscando benefício próprio, está buscando prazer em primeiro lugar, mas é um amor de escolha. A gente escolhe amar. Eu escolhi amar Isabela. E por coincidência, na semana que vem, estamos caminhando para 13 anos de casado. Sabe, eu preciso, todos os dias, trazer isso à minha memória. Que o que mantém o amor e a fidelidade é a promessa que eu fiz a ela aqui, diante desse altar, diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, nós, seres humanos, em relação a Deus, somos os mais infiéis. A Bíblia relata a história de Israel, como Israel era infiel com Deus. E como, se não fosse a fidelidade de Deus para com o povo, e trazendo para a nova aliança, né, a aliança do Novo Testamento, se não fosse a fidelidade de Deus para com a igreja, nós estaríamos perdidos, porque nós não somos fiéis a Ele. Nós o tempo todo estamos escorregando na casca da banana. Nós erramos. Nós falamos que vamos fazer e não fazemos. Nós falamos que não vamos fazer e fazemos. Nós não somos fiéis. Ele é fiel para conosco. E é por causa dessa fidelidade, e é por causa desse amor sacrificial, esse amor não romântico, esse amor que é uma escolha, que nós estamos aqui.
A mesma coisa se aplica aos relacionamentos, aos casamentos. Um casamento se mantém, a base do casamento é essa fidelidade à promessa. Uma das bases, é claro. A base principal é Deus. Mas uma das bases é essa promessa que nós fazemos, um ao outro. Em tempos, né, em que as pessoas não dão mais valor à palavra, né, a honra que havia nos contratos verbais, né, é difícil falar sobre isso, mas fato é que eu fiz uma promessa diante de Deus. Você que é casado, você fez uma promessa diante de Deus. Você que quer casar, você fará uma promessa diante de Deus, de amar, de respeitar, de cuidar, todos aqueles votos, na saúde, na doença, até que a morte os separe. Jesus vai falar sobre isso lá em Mateus, quando os fariseus perguntam sobre a questão do divórcio. É claro que aqui não há espaço para a gente falar sobre isso, não há mais tempo até. Mas se você tiver curiosidade, venha a EBD, venha terça-feira, tire suas dúvidas sobre o assunto, nós já falamos sobre isso. Mas fato é que Jesus coloca um ideal. As separações acontecem, eu diria que não somente no casamento, mas as relações humanas, por causa da dureza do coração do homem e da mulher. Por causa da dureza do nosso coração, relações são desfeitas. Porque nós fomos perdoados de algo que não tem tamanho, como na parábola do cobrador incompassivo. Deus te perdoou de uma dívida extraordinária, que em séculos você não pagaria. E você cobra do seu irmão, e você cobra do seu cônjuge, uma dívida ínfima. Você não perdoa, você não se sujeita, você não se sacrifica. Você que eu digo, eu também, tá? Nós. E Deus está, através de Cristo e da nossa relação com Ele, dizendo: existe salvação para as relações humanas, existe a possibilidade de reconciliação, existe a possibilidade que o seu casamento seja bênção diante de Deus. E se você já tem um casamento abençoado, ele pode ficar melhor ainda. Precisamos nos sujeitarmos uns aos outros em amor, em fidelidade, em respeito mútuo. Eu preciso honrar a promessa que eu fiz diante de Deus, de cuidar de Isabela até o fim das nossas vidas. Coisas acontecem no meio do caminho. Eu tenho um colega no trabalho, está na faixa dos 40 anos, sua esposa também, e sua esposa está num estágio avançado de câncer no cérebro, que começou devido a uma metástase de câncer de mama. Você imagina que ninguém aqui está livre disso. O que vai segurar você a continuar cuidando do seu cônjuge diante de uma situação dessa? Ninguém para pensar nisso, né? Poucos pensam nisso. A gente casa, a gente pensa nos pontos positivos do casamento, mas a gente não pensa que a vida pode trazer esse tipo de surpresa. A vida pode trazer um filho com problema. A vida pode trazer uma doença séria, grave, que pode se arrastar por anos. Vai ser doloroso, vai ser sofrido. O que vai manter o casamento de pé? Aí a gente vê que o casamento não pode se manter de pé por aparência. O casamento não pode se manter por beleza física, por forma de ser, porque nós mudamos, nós não conhecemos em profundidade os uns aos outros. Isabela casou há 13 anos atrás com um Gabriel. Esse Gabriel não existe mais. Em 13 anos nós mudamos. Em meses a gente muda. E o casamento tem o poder de mudar a gente mais ainda, porque a relação mútua é enfrentamento, são brigas, são discussões, mas também prazeres e alegrias que não têm descrição, não tem valor. E isso muda a gente. Tem uma frase muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quem falou
foi o C.S. Lewis. O C.S. Lewis, para quem não sabe, é o autor que escreveu as Crônicas de Nárnia. É um autor muito prolífico, cristão, não era, se converteu através de outro autor cristão, o Tolkien, né, que escreveu O Senhor dos Anéis, uma história muito interessante, mas ele diz assim, uma citação do seu livro Os Quatro Amores: ame qualquer coisa e certamente seu coração será atormentado e possivelmente partido. Para certificar-se de mantê-lo intacto, não o entregue a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente com passatempos e pequenos luxos. Evite qualquer complicação. Guarde-o na segurança do cofre ou esquife do seu egoísmo. Mas nesse cofre, seguro, sombrio, inerte e sufocante, ele se transformará. Não se partirá, mas se tornará indestrutível, impenetrável e irredimível. A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos o risco de uma tragédia, é a condenação eterna. O único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. Não adianta você querer se casar e querer poupar o seu coração de sofrimento e de dores. Na sua sina em querer se proteger de tudo isso, você pode ter um coração duro, impenetrável, irredimível. Não adianta fugir da tragédia. Tentando evitar tudo isso, seu coração pode ficar numa posição em que só no inferno. Olha o peso do que C.S. Lewis coloca aqui nessa frase, nesse trecho, né, do livro. Imagina, irmãos, que tanto o sofrimento que esse meu colega de trabalho está passando, o ter que dar explicação para os filhos pequenos sobre a possível morte da mãe, sabe? Casamento não é brincadeira. Então, se você não entende a seriedade disso, Jesus mesmo fala, isso não é para qualquer um não, irmão. Paulo também fala, quem está casado, continua casado, mas se está solteiro, também não é ruim, fica solteiro, irmão. Não há problema em você continuar solteiro, tem o seu lado bom, mas também há o lado bom do casamento, como nós estamos colocando aqui. Não há parceria mais duradoura, não há parceria mais profunda, e não há nada nas relações humanas que se compare ao casamento, porque ela reflete a forma como Cristo lidar com a igreja. Ou seja, para que nós possamos ter casamentos felizes, nós precisamos entregar esse casamento a Cristo. Nós precisamos entregar as nossas relações, a forma como nós nos relacionamos, à ótica do Evangelho. E a ótica do Evangelho é nos sujeitando uns aos outros, é nos doando, é servindo. Quer ser maior no reino de Deus, você precisa servir mais do que todos. Essa é a lógica do Evangelho aplicada a tudo, inclusive casamento. Nós precisamos servir melhor os nossos cônjuges. Nós precisamos ter a consciência de que problemas haverão, porque as pessoas são difíceis, você também não é fácil, mas que em nome de Jesus, se o seu casamento estiver alicerçado em Jesus Cristo, você sim pode ter um casamento feliz, você sim pode ter um casamento abençoado e que reflita a glória de Deus. E seus filhos também serão afetados por isso. Essa glória refletida no seu relacionamento com seu cônjuge abençoará os seus filhos. Famílias abençoadas são bênçãos na sociedade. Nós podemos mudar o mundo, irmãos, começando pela nossa casa. Temos um dever de casa a fazer. Mulheres sujeitando-se, respeitando
o seu marido, homens, amando as suas esposas como Cristo amou a igreja. É a receita, irmãos. Estamos dispostos a seguir a receita? Olha, se está escrito na Bíblia, é porque funciona. Então eu convido você a tentar. Eu convido você a experimentar que o seu relacionamento seja atravessado pelo amor de Jesus, pela graça, pela misericórdia que te alcançou. O seu casamento também precisa ser invadido por esse amor, por essa graça e por essa misericórdia. Ore pela sua família. O grupo de louvor vai estar entoando um cântico, nós vamos estar louvando a Deus, e que você possa prestar atenção na letra do louvor, que você possa lembrar dos seus, que você possa orar pela sua família, não desista dela, mas tome uma atitude diferente, haja de forma diferente. As maiores transformações na nossa vida, se você parar para pensar, não começam por terceiros, além da salvação que vem de Deus, mas começa por nós mesmos. Tenha uma atitude diferente com o seu cônjuge. Passe a aplicar os ensinamentos da palavra de Deus, porque ela é a verdade para a nossa vida. É através desse manual que nós alcançaremos plenitude em Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a igreja.